Estamos começando mais um Giverscast diretamente aqui dos estúdios da RP Comunicação. É uma alegria imensa ter você conosco em mais um episódio. Esse podcast que tem trazido tanta história de sucesso, de empreendedorismo, de marketing, de network, de conexões. E eu convido a você a se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações, compartilha já esse episódio com o maior número de pessoas, porque hoje a gente vai falar de algo muito bacana, gente. Além de uma história de sucesso com mais de 30 anos de trajetória aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a gente vai falar daquela parte da casa, parte da construção civil que realmente dá vida para sua casa. Quando você vai comprar uma casa, quando você vai construir uma casa, muitas vezes você olha e consegue imaginar ela na cor que você sonhou. Aquela cor que, de repente, você vai usar ela como ponto de referência. Ah, naquela segunda casa verde, aquela segunda casa azul. E para falar disso, para falar de realização de sonho, para falar de pintura, para falar de tinta, nós estamos aqui com parte da equipe da Arte Tintas. É uma alegria estar recebendo vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, Kênia, Anderson. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, agradecer o convite, né? Uma satisfação enorme estar presente no seu podcast e poder estar compartilhando um pouco das nossas vivências e histórias aí do mundo da tinta, vamos dizer assim, que traz tanta cor e alegria para as pessoas. Exatamente, né? A gente, eu acho que é meio que a cerejinha do Sunday, né, não, Kênia? Sim, eu também fico muito feliz em participar. Oi, gente. E falar de tinta igual que você falou, né? Falar de beleza, do que os olhos veem, né? Quando a gente sonha, assim, a gente trabalha com sonhos, né? De várias pessoas. E é muito legal estar gerando essa parte, né? Esse episódio vai me render vários problemas lá em casa, diga-se de passagem. Que a minha esposa vai falar, vamos pintar a casa, vamos... Porque, assim, a gente já está há 10 anos com a nossa casa, né? A gente construiu ela do zero, pintou na cor que a gente queria. Não falta uma pintura há 10 anos. Exatamente, exatamente. Começa a chegar aquela... Começa a descascar uma parede, começa... Né? E aí a gente fica naquela situação, olha para aquilo e fala, meu Deus do céu. E aí, o que faz, né? Mas realmente uma pintura nova, ela valoriza, primeiro de tudo, valoriza o imóvel, né? Renova, deixa ele com um aspecto de novo novamente, né? Porque é a maquiagem, né? É o que aparece, é a beleza. Quando você investe numa construção que você falou que fez de novo, né? Tudo que você investiu ali está escondido. Areia, pedra, o cimento, está tudo ali. E a tinta é o que veio para brilhar nesse momento, né? Exatamente. E valorizar o imóvel, deixar ele ainda mais bonito, né? Eu acho que muda até a energia dentro da casa, não muda, não? Pra mulher, olha, eu sou mulher, e tipo assim, muda mesmo. Ainda mais interno, que a parte interna que assim, a tinta, né? Como tudo, né? Tem um prazo de lavabilidade, né? A tinta interna. Você tem criança, você sabe, né? Como que é as coisas. Então, a mulher chegar e ver aquela parede limpinha, tudo bonitinho... Nossa, é outra... Paz de espírito. Paz de espírito, bem isso. Só que eu acho que é bacana a gente ressaltar um detalhe também, Cristiano, que assim, a tinta, ela vai além da beleza, ela vai além da decoração. Isso. Ela vem, inclusive, para proteger a sua casa. Muitas vezes nós temos hoje tintas impermeabilizantes para uso externo, nós temos na parte interna tintas que são antimofo, antibactéria. Então isso vai trazer o quê? Além da beleza, qualidade de vida para quem está morando dentro, saúde, vamos dizer assim. Você tem ali um teto de banheiro, que é um ambiente que tem muita umidade, principalmente agora chegando o inverno, né? Sobe aquele vapor, começa a dar um bolorzinho lá em cima do teto, aquilo ali pode se proliferar e trazer doença respiratória. Olha só. Você tem às vezes um filho, até mesmo adulto, que tem uma bronquite, uma asma, alguma coisa, uma alergia, isso pode ser evitado com uma pintura sempre renovada, que com legal. um produto correto para cada ambiente, para cada situação. Tem algumas donas de casa que ficam se matando lá com vinagre, bicarbonato, talvez até que se intoxicando dentro do banheiro, né, para tentar tirar. Aproveitando, eu fui numa obra essa semana... E a mulher falou assim, Kênia, eu quero E ela mostrou a casa dela, assim, o banheiro social. Ela recebeu uma visita, eu tenho que dar um jeito nesse banheiro. E tava, assim, todo cheio de mofo. E daí ela não conhecia, mas a Coral tem uma tinta que pinta até sobre o mofo. Ela já tinha comprado o Kibô, já tinha comprado uns negócios de matar o mofo e não tinha tirado tudo. Nada. Eu falei, não precisa, só dá uma lavada ali e tal. E pinta em cima. E daí, tipo, ela...
pensou que em uma semana ela ia ter que resolver o problema, e em um dia ela resolveu. Nossa senhora, olha só. Realmente a pintura ela consegue trazer até soluções para problemas do dia a dia. Mas vamos lá, antes de a gente falar de todos esses aspectos de pintura, estrutura, qual a melhor tinta e tudo mais, eu queria saber um pouco da Arte Tintas, né? A gente tem visto aqui, inclusive no uniforme da Kenia, 30 anos, sabe dessa trajetória. Inclusive, forte abraço aí ao Ednelson, a toda a equipe que não pôde estar presente aqui no nosso podcast hoje. Eu queria saber um pouco dessa trajetória, dessa história da Arte Tintas, né? Eu não sei qual é o tempo que vocês têm lá na Arte Tintas, mas acho que seria bacana para quem está nos assistindo entender que é uma empresa consolidada em Foz do Iguaçu e que hoje já está em outras cidades também, né? É uma empresa genuinamente iguaçuense, né? Vamos assim dizer. Ela nasceu dos sonhos aí do Ednelson Polini Vieira, que é o proprietário, junto com a esposa, né? E esse ano estamos encaminhando para 31 anos, né? O uniforme está defasado, ele já está mas esse ano de 2025 ele já completaremos 31 anos, né? Eu tenho 14 anos de empresa, então parte dessa história eu tenho acompanhado, né? Não estou lá desde o princípio, que é uma empresa fantástica para se trabalhar, uma empresa que respeita as pessoas acima de tudo, e eu acredito que todo fruto que é colhido vem desse profundo respeito por todos, né? Seja cliente, seja o fornecedor, seja os colaboradores, o cliente interno que a gente fala. Então, isso é uma marca registrada da empresa, né? Que legal. Então, é um orgulho para nós, para mim principalmente, né? Mas para todos nós estarmos presentes aí, colaborando para esse sucesso, né? E você, nessa trajetória de 14 anos, vê tanta coisa acontecendo, as conquistas de clientes acontecendo, né? É muito bacana. A gente tem muito claro para a gente que a venda de tinta, ela é feita também carregada de emoções. A gente participa muitas vezes da realização do sonho da casa própria. A gente está ali dando cor a esse sonho. E é o momento que está finalizando a obra. Então, assim, o consumidor, a pessoa que está tendo essa conquista, ela está num momento muito feliz. A gente participa quando a pessoa ela vai lá escolher a cor para o quarto do primeiro filho. Então, são momentos especiais que não é uma simples troca de dinheiro por lata de tinta. Você acompanha, você assessora, você sugere e você vê no olhar do cliente ali que aquilo está sendo uma realização. Você cria um laço, né? É muito gratificante. É muito gratificante participar dessas realizações de sonho. Um casal que acabou de casar e está escolhendo a casa própria, ou comprou e precisa reformar, ou está construindo, como você falou. É fantástico. E você, Kenia, tá lá também esse tempo todo aí ou não? Eu tô lá há 6 anos de trabalhando, né? Mas eu sou filha um dos primeiros vendedores de Arte Tintas, né? E ele tá lá já faz 30 anos, então eu não era vendedora, né? Não trabalhava lá, né? Até porque eu era pequena. Mas todo ano eu participava das festas. Tem foto nos treinamentos, o meu pai é um pai, aquele pai coruja, que... vou fazer uma jantinha hoje no final no final do expediente. Tem que chamar meus filhos. Então, meu pai me levava. Tem até... Esses dias a gente tava pegando umas fotos. Tem foto, tipo, a gente comendo, eu e minhas irmãs ali no cantinho, a palestra correndo. Que legal! Então, eu acompanhei a trajetória da Arte Tintas desde o começo, né? A batalha do Ednelson, tantas coisas que ele enfrentou, né? Além de ser uma ótima loja, né? Com todas as qualidades que o Anderson falou, é uma loja bem familiar, né? A gente tem uma sintonia, assim, de família mesmo, sabe? Uma harmonia, assim, bem legal de trabalhar. Mas vendedora há 6 anos e, como o Anderson falou, é um local muito bom de trabalhar, bem satisfatório, sabe? Que legal. Parabéns, gente. Acho que pessoas... Dá para ver nos olhos de vocês o brilho realmente de fazer parte dessa trajetória, dessa história e olhar também a empresa como uma família, né? Acho que é muito bacana fazer parte de tudo isso aí mesmo. Ela principalmente, né? Já é a segunda geração de vendedores, Exato. Né? Filha do nosso vendedor mais experiente lá e tá aí seguindo os caminhos também. Tem inclusive outra formação, né? Mas quando a venda tá na veia, não tem como fugir, né? Verdade. Assim, até quando eu fui trabalhar lá, o meu pai
vendedor externo, né? Bate bastante em obra, assim. E eu também, né? Então, a gente meio que dá uns atritos, assim. Mas a gente... Você roubou minha venda, pai? a gente sabe lidar muito bem com isso. E quando não sabe lidar, ela joga na mão do Anderson. Muito bacana. Gente, olhando para o dia a dia de vocês, olhando para quem está construindo, para quem está reformando, assim, quais dicas vocês dariam, olhando para os erros que já foram cometidos, talvez, de clientes de vocês que chegaram lá sem orientação nenhuma, né? Mas quais são os erros básicos ou corriqueiros que acontecem na hora de comprar tinta, de escolher tinta? Bom, eu acredito que o principal ponto que podia melhorar aí é as pessoas, o consumidor realmente contar com uma assessoria, um acompanhamento de um especialista, sendo o pintor profissional, né, ou sendo nossa equipe de consultores de venda lá, porque a gente fala que a gente vai além do vendedor, nós somos consultores de vendas, então a gente tem uma equipe lá toda preparada e assim, com ferramentas para ir até a obra do cliente, para ir lá verificar em loco realmente qual é a necessidade, porque a escolha da tinta, ela vai muito além da cor. Como nós falamos há pouco aqui, é proteção, é uma durabilidade a mais que precisa. Então, quando você conta com a assessoria de um consultor de vendas, no caso os nossos lá, você consegue fazer uma escolha mais assertiva. Porque ele vai chegar, quem é mesmo que é vendedor, você vai chegar lá, a pintura do banheiro, ou de um quarto, por exemplo, isso acontece muito. Tem muita bolha, isso, aquilo, mas o porquê? A tinta por si só não tem bolha, então a gente identifica ali um caso de infiltração, vindo de uma parede do banheiro, que faz divisa com o quarto, isso é muito comum. Então, quer dizer, precisa se tratar essa superfície antes, resolver o problema e depois vir com a pintura. Aí você vai ter uma pintura de maior durabilidade, porque se você não tratar esse problema de infiltração, por exemplo, em menos de 6 meses, você vai ter novos aparecimentos de infiltração. Então, assim, vai gastar novamente e não vai resolver, né? Então, acho que o principal erro assim, é não querer contar com a ajuda de um profissional. Sim. Nosso caso ali, existe aquela pessoa que fala, eu mesmo quero pintar, mas conte conosco, não nos ligue, a gente vai até a sua casa, passa toda a orientação para fazer uma pintura bem assertiva. Eu acredito que vocês já viram aquelas situações, né, Kenny? Assim, a pessoa não pede uma consultoria igual essa, comete esse erro, né? Que é um serviço que vocês têm lá, vai e atende os clientes de vocês dessa forma, e escolhe uma tinta para a parede do quarto, que faz divisa com o banheiro, que nem você disse. Vou colocar mais barata, porque eu vou colocar o móvel aqui embutido, né? Vou colocar aqui o meu roupeiro, e daí vai lá no marceneiro, o cara faz um roupeiro lindo, talvez até um closet ali junto, né? Isso. E aí gasta ou investe bem numa marcenaria e depois essa marcenaria começa a estragar, dá problema por conta da infiltração. E a gente vê muito disso. Vê? Então, olha só. Então são situações que realmente acontecem. Né? Acontece muito porque, por exemplo, assim, a dona de casa na sua limpeza, por exemplo, não vai ficar puxando o guarda-roupa da parede para fazer a limpeza todos os dias. Exatamente. Isso não acontece. Então, quando vai conseguir identificar que tem um probleminha escondido ali, já pode ter comprometido o móvel, pode ter comprometido a saúde, porque esse é um dos pontos que mais junta bolor e se tiver pontos de umidade, porque não ventila. Né? O guarda-roupa está sempre muito bem encostado na parede ou próximo da parede, então é uma área que ventila pouco. Se não tiver uma preparação bem bacana feita ali, vai estar um bolorzinho proliferando ali sem que você veja, né? Então, na hora que vê, já comprometeu. Então, a gente está dizendo que essa parte da construção civil, ela transcende entre qualidade, estética e saúde também. Saúde, né? segurança. Saúde, segurança. Sem dúvida nenhuma. Um dos problemas que eu vejo também agora, assim, que até de alguns tempos pra cá eu tô notando, que as pessoas veem muita coisa na internet e quer fazer em casa. E às vezes o que tá na internet não vai ficar bom na casa dela. Tipo, da pessoa assim, eu vejo uma parede, olha que legal. Eu quero fazer assim, mas ela não sabe que aquele produto não é indicado para aquela área que ela quer fazer. E como o Anderson falou, se a gente for lá, olhar a casa dela, orientar, a gente pode estar buscando uma outra alternativa. Agora, tipo, tem os efeitos, né? O efeito de cimento queimado, efeito de marmorato, efeito de pedra natural. Mas cada efeito combina com um tipo de situação, né? Às vezes, ver uma casa ou uma parede na internet, porque agora a internet está muito fácil, né? O acesso é muito fácil. E o YouTube, até tem várias clientes, assim...
eu vou dar um exemplo assim, pintar uma tinta epóxi. Ai, Kenny, eu quero pintar esse meu banheiro, eu vi olha na internet, olha que lindo. E pinta tão fácil. Eu falei, tinta epóxi é complicado, você não vai conseguir, talvez. Daí eu comecei a explicar para ela o que é uma tinta epóxi, como que é o procedimento dela. Meu Deus, mas parece tão fácil na internet. Eu falei, mas é complicado. Então, às vezes, assim, eles olham alguma coisa na internet, acham que é fácil, porque na internet parece que tudo é mais fácil, né? Coloca na velocidade lá e é rapidão. Mas não é. É a realidade atrás dos stories, gente. Tem que ver isso daí, que é diferente, né? Gente, assim, vocês lidam muito também com o consumidor que não é o final, que é o profissional, o pintor, né? E aí, tem algum tipo de tinta que difere? Tipo, sei lá, vou devanear aqui. Se tem uma tinta mais premium, uma standard, uma mais inferior na econômica... Se sim, quais são as diferenças desses produtos para esses profissionais? A pintura, ela, ao longo da trajetória das indústrias, sempre foi voltada para que um profissional utilize, né? Então, assim, tem um produto XYZ, cada um vai ter uma quantidade de diluição, uma forma de preparar. Isso vem ficando cada vez mais fácil, mas para você ter uma ideia... A própria Coral, que é uma das nossas principais parceiras, foi uma das primeiras a lançar no mercado uma tinta que é própria para o faça você mesmo. O Cristiano quer aproveitar o sábado e domingo em casa e quer pintar uma parede. Uma tinta que já vem pronta para uso, não precisa de diluição, é só homogeneizar na lata, colocar na bandejinha e aplicar. Então, até nisso as indústrias vêm pensando hoje em melhorar e facilitar esse acesso para o consumidor final. Que legal. Né? Mas, basicamente, as tintas de uma standard, premium ou a econômica, ela está muito mais voltada para o custo-benefício com relação à durabilidade, à vida útil da tinta, à resistência ao desbotamento, do que propriamente na aplicação. Na aplicação, elas vão ser basicamente a mesma coisa para serem aplicadas. Porém, a principal diferença entre esses três produtos vai ser a vida útil da pintura. Entendi. Se falou, né, eu escutei por alto, né? Não tá na minha alçada, no meu conhecimento também, para falar sobre isso daí. Mas é verdade, Anderson e Kenny, que existe alguns corantes também que não são de qualidades assim tão... reais, são duvidosos para esse... Tem, assim, e hoje, na verdade, é uma coisa normal do mercado, né? E a gente pode dar um exemplo bem bacana, dando um exemplo de medicamento. Você tem lá o remédio que o teu médico passou, com a bula, com a receita, tudo certinho, só que você chega na farmácia e você tem vários genéricos, né? Isso dá uma diferença de preço considerável, e talvez a dosagem não seja a mesma, tem um monte de particularidade que nós, consumidores finais de remédio, não temos conhecimento, e de tinta também muitos não têm, né? Então, o que a gente sempre orienta? É o que fazemos na empresa, né? Trabalhar sempre com o produto normatizado e indicado pela fábrica. Então, se eu vou dosar uma tinta da Coral na nossa máquina, no nosso sistema tintométrico, é de suma importância que a gente utilize o corante oficial e original da Coral. Até porque senão o produto perde garantia, né? Então tem tudo isso daí. Qual é a principal diferença? Dosei uma tinta com corante original e o corante que é o paralelo ou o genérico, como a gente falou, né? Primeiro de tudo, pode não bater a cor 100%. Você escolheu um tom aqui, o tom da cor dessa mesa, pode ser que ele fique um pouquinho mais claro, pode ser que fique um pouco diferente, porque a máquina da Coral, por exemplo, ela foi desenvolvida e calibrada para usar a quantidade de corante X que ela produziu. Entendi. Então, quando você introduz uma outra ali, o poder de pigmentação desse corante pode ser menor ou maior, mas geralmente são menor porque eles são mais baratos, né? E principalmente o desbotamento precoce. Tá? Quando você pega um corante de marcas alternativas ou genéricos, né, que é melhor a gente utilizar dessa forma, você vai ver nitidamente que uma pintura a partir do 6º mês já vai estar apresentando sinais de desbotamento. Tá? Então, isso aí, a curto prazo, parece ser uma economia interessante, mas assim, se você calcular a mão de obra para você repintar uma casa, ou a próxima tinta que você vai ter que comprar com 6 meses para repintar, a economia não existe. Porque hoje, para você ter uma ideia, a garantia não, né? Mas assim, a durabilidade que se existe, que a gente imagina de uma tinta premium, primeira linha, é de pelo menos 5 anos.
Imagine quanto isso pode ser antecipado com a pigmentação com Sim. um colorante genérico. E pelo que você falou, isso daí realmente ela vai interferir muito nessa vida útil, né? Nessa qualidade, no tempo, na durabilidade e tudo mais. Então, cuidado. Se você vai pintar aí ou repintar, procure os profissionais que sabem o que estão falando, que sabem o que estão fazendo, né? Eu não sei nada, né? por falar em profissionais que sabem o que fazem, vocês têm um atendimento mais técnico lá também, né, Anderson e Kênia? Como é que funciona isso na prática? Eu sou, como eu já falei, sou vendedora externa, né? Então, eu amo esse atendimento, assim, esse atendimento de ir na casa, olhar o problema, identificar quais são os materiais que a gente pode estar indicando, assim, para ajudar, né? E eu agradeço a Deus porque os nossos clientes já têm essa pegada, assim, né? A gente tem clientes, assim, que eles compram, daqui 5 anos você pinta, compram de novo com a gente. Uhum. E os clientes, a maioria dos clientes que vêm para Arte Tintas já vem com essa pegada, assim, de buscar um atendimento mais especializado, né? Mas, assim, quem não é cliente, né? Vai na loja, igual essa semana atendi um cliente que nunca comprou na Arte Tintas. E daí ele falou assim, olha, eu quero repintar minha casa, Kênia, mas eu tô indeciso da cor e também tem uns problemas lá na minha parede da sala, que eu já pintei um monte de vezes e não dura e tal, fica dando bolha e tal. Uhum. Daí eu falei assim, não, então vamos marcar uma visita, eu vou lá amanhã e tal, e dou uma olhadinha. Daí eu fui lá, já orientei, já falei, olha, essa parede aqui tá com umidade, vamos estar usando esse produto. Já conversei com o pintor, já orientei o pintor, já dei dicas para ele, falou assim, eu queria fazer essa parede um negócio diferente, vamos fazer um detalhe de pedra e tal. A gente faz a paginação de cores, a gente vai lá na obra ou na casa, tira uma foto, daí a gente leva o leque para o cliente, olha, eu gostei dessa cor, a gente coloca, faz a foto para ele visualizar, uhum. né? Porque uma coisa você vê no leque uma cor, uma coisa você vê na sua casa, uhum. né? E eu acho isso muito legal. E até eu fechei uma casa, a cliente era muito indecisa, ela falou assim, Kênia, eu vou confiar em você. E daí a casa ficou pronta. Daí ela falou assim, nossa, Kênia, que lindo que ficou assim. E é muito legal fazer isso, sabe? Participar e orientar. A gente faz os testes de cor também. Tô com uma dúvida se eu escolho pro bege ou pro cinza. Às vezes o marido quer o bege, a esposa quer o cinza. Daí nessa briga a gente vai lá, faz o teste, dá certo. Existe toda uma estrutura preparada para que a gente consiga fazer esse atendimento mais personalizado, né? Então, quando você fala de atendimento técnico, existe toda uma preparação para isso, né? A gente está sempre buscando trazer cursos, treinamentos para os nossos consultores, a gente participa, assim, incansavelmente, né? Pelo menos aí uma vez por mês é sagrado que vai ter algum tipo de treinamento, alguma novidade da indústria que está vindo, a gente já compartilha com todos os vendedores, tem uma estrutura preparada para isso, né? Cada consultor nosso que faz essa atuação externa tem o seu carro, o seu veículo para ir fazer esse atendimento na hora que o cliente tem disponível, na hora que ele agenda, a gente não falha nos horários também, porque é questão do respeito pelo cliente, né? Então, a gente se propõe a ir até a casa dele fazer o atendimento, mas qual é o horário que é mais propício para ti? Né? Então, deixa agendadinho, de forma organizada, se desloca até lá e com toda uma bagagem e estrutura para poder fazer essa magia acontecer, né? de agradar, né? Quem gosta mais do cinza, mais do bege. Hoje, no leque da Coral, principalmente, nós temos ali disponíveis 2.079 cores. Então, assim, com um pouquinho de paciência, a gente vai conseguir ajudar na escolha da cor que vai deixar os dois felizes. Que legal. E é muito complicado. Eu teve uma vez, Cristiano, que eu fiz 10 amostras internas para uma cliente. A gente fez assim, mapeou toda uma parede, assim, para conseguir decidir uma cor. E assim, quem vê assim, nossa, mas precisa, sabe? Tem gente que é muito indecisa. Sim. E esse atendimento, assim, de você tentar encontrar, auxiliar, vale muito a pena nessa hora, sabe? E tá tudo bem, inclusive, você ser indeciso. O legal é que a Arte Tintas tem essa situação de conseguir te ajudar. Porque imagina só, o quão frustrante seria você pintar a tua casa e falar,
Não gostei. Não é uma coisa que eu falo assim, acabei de pintar, não gostei, vou pintar de novo. E o que acontece, Cristiano? E assim, a gente poderia muito bem estar mostrando o leque de cores ali dentro da loja, a pessoa, eu quero essa, e aí depois se ela não gostou, digamos assim, não é responsabilidade nossa, foi ela que escolheu, mas não gostou. Exato. Mas a gente busca a satisfação realmente do cliente. Sim. Então, por que a gente vai até a casa dela e a obra dela fazer essa amostra de cor? Porque a cor ela é influenciada pela luminosidade do ambiente, pelo tom de luz de lâmpada que ela tem lá, que pode ser natural, pode ser luz amarela, pode ser branca. E aí a cor, ela muda o comportamento conforme a luminosidade. Sim. Então, se ela viu uma cor linda lá na loja, talvez na casa dela ela não vai gostar. Eu vi que lá na loja, inclusive, vocês têm um ambiente lá para testar essa questão da luz, né? Porque assim, o que é a cor? É o reflexo da incidência de luz. Então, se eu coloco uma luz amarela, o reflexo da cor vai ser diferente do que uma luz branca. Então, tem todos esses fatores que a gente leva em consideração que é importante para o cliente se decidir. Então, a gente faz questão de fazer o que ela faz. Ir até a casa dele. Aqui, vai ficar exatamente assim. Porque se eu fizer essa amostra lá na loja, não vai ficar. É a mesma cor, mas não vai ficar igual na casa dele. Cada ambiente então, é um ambiente. Essa preocupação que a gente tem de ter o cliente satisfeito. Para que é uma recompra demorada, né? Só daqui 5 anos ele vai comprar de novo. Ou 10, né? Ou 10. Então, sabe, assim, eu preciso fazer o meu melhor hoje para que daqui 5 anos ele ainda lembre da gente. Que bacana. Então, esse é o nosso compromisso. Que bacana. Realmente carimbar a qualidade de vocês na casa das pessoas, né? Muito bacana mesmo. Impermeabilização, gente. Hoje parece que é o assunto em alta do mercado da construção civil, de pintura e tudo mais, né? Mofo, tinta emborrachada e tudo mais. A tinta emborrachada ganhou bastante nome nos últimos tempos, mas eu descobri, as minhas pesquisas... Da internet. Né? Da internet, que a Coral já possui, né? Que a Arte Tintas possui tinta emborrachada há muito tempo. Há muitos anos, acho que tem mais de 20 anos que o produto já existe, né? Então, porque é um dos produtos que vai além da estética que eu te falei. Sim. Muitas vezes a preocupação das pessoas ao escolher uma tinta é a cor. E essa, no meu ver, tem que ser a última preocupação. Eu escolher o produto certo para a superfície que eu tenho para pintar, num ambiente correto, a decidir o que eu preciso ou o que a obra precisa, aí agora a gente escolhe a cor. Legal. Né? Essa tinta, o Coral Sol e Chuva, que é a pintura impermeabilizante, ela é um produto basicamente, exclusivamente de uso externo, tá? Ela vai proteger a sua residência, o seu imóvel, o seu prédio contra as batidas de chuva. Você sabe que com as diferenças de temperatura que a gente tem hoje, principalmente em Foz do Iguaçu, né? Às vezes você tem uma variação de temperatura de 15 graus no dia, né? Então, o que acontece? Os materiais da obra, da sua casa, eles trabalham, eles dilatam com essa diferença de temperatura. Então, com essa dilatação do substrato, o que acontece? Microfissuras nas paredes, aquelas trinquinhas que incomodam. E essas trincas e fissuras são porta de entrada de água para dentro da sua casa. São as infiltrações. Vai dar a bolinha lá do lado de dentro. Aí que dá aquele reboquinho descascando. Reboquinho descascando, areia soltando ali, né? Coisa linda. E a tinta Coral Sol e Chuva, essa emborrachada, ela faz o quê? Ela impermeabiliza a parede. Como ela tem um filme elástico por ser emborrachado, o que acontece? Quando os substratos trabalham, onde ocorre aquela fissurinha, até ocorre no reboco. Só que a tinta, ela tem uma trabalhabilidade tal que não rompe o filme. Então, o reboco por dentro ele fissura, só que a tinta está intacta aqui, protegendo a sua casa contra a umidade. Que bacana, muito legal. Mas qual é o melhor momento de usar? Porque assim, a gente está falando da parte da pintura, né? Certo. Tem a parte da impermeabilização, que é a proteção antes de tudo isso. Começo, né? Desde o início. Na fundação da obra, na fundação. Na viga baldrame, ali já começa a usar ali os impermeabilizantes. Certo. Né? Hoje a Arte Tintas também tem esses produtos, esses recursos, ou é só a parte estética, lá só o final? Não, trabalhamos com todas as linhas de impermeabilizantes, das melhores marcas do mercado, tá? A gente inclusive temos parcerias com aplicadores de impermeabilizante, que faz o trabalho preventivo, que a gente fala, é quando está construindo a obra, né? E aí a gente consegue fazer a indicação do profissional para fazer isso aí, treinado por nós, treinado pelas indústrias as quais nós representamos, e a gente consegue dar garantia para o cliente, tudo. E tudo isso foi pensado
em aumentar a vida útil da tinta. Que legal. Porque ela é a primeira que sofre quando você tem qualquer tipo de infiltração. Seja ela negativa, vindo, né, das vigas, baldrames, do alicerce da casa, ou seja, vindo das batidas de chuva. Então, assim, a gente garante que nosso produto vai ter uma vida útil, uma durabilidade boa. A gente precisa certificar que o substrato que a gente falou, a superfície, está preparado para isso também. Outro dia, acho que a gente pode citar aqui, eu vi lá nas redes sociais de vocês que vocês fizeram um trabalho com a mesquita, né? Aqui de Foz do Iguaçu, e justamente parece que foi nessa parte de impermeabilização, né? Sim. Como que foi? O que foi feito lá? Então, ali a mesquita, ela tem uma laje exposta, né? E daí, por conta de ser uma laje exposta, ele já como que eu posso dizer? Fica água parada, né? Toda laje exposta, tanto em casas, né? Tem muita sacada, assim, que às vezes você tem uma laje que sofre um acúmulo de água, né? Talvez a saída do ralo também não aguenta, a gente tem várias situações, mas em foco, a mesquita, eles procuraram a gente para fazer uma impermeabilização de laje, né? Para proteger, porque e já foi feita uma impermeabilização, mas a vida útil também já tinha passado algum tempo e a gente tinha que renovar essa impermeabilização. A gente fomos lá, ele já tinha uma pessoa para fazer a aplicação. Até o Anderson falou, a gente tem uma pessoa, mas também a gente orienta quem já tem o seu profissional. Né? Tem gente que tem um pintor lá que é da família, né? Que tá há 30 anos lá. A gente vai lá, orienta esse pintor, a gente dá um suporte também para ele fazer todo o procedimento certo, porque assim, todos os produtos nossos é com garantia. Então, a gente tem que ter a gente dá uma orientação para ter essa garantia, né? Indicar, olha, tem que passar tantas Zemon, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, se você tem uma pessoa de confiança, a gente vai lá e indica, o que a gente fez na mesquita, né? A gente orientou e acompanhamos todo o processo, né? Aí o Anderson, acho que fala, né? A gente não vende só, a gente faz todo esse processo, que legal. Desde o início até o final. A obra acabou, até depois a gente ainda conversa. Consultoria, acompanhamento. Pós-vendas, tá ali. Sabe que você falou um negócio que é muito, assim, hoje é gritante, você indicar um profissional, indicar um prestador de serviço. Nossa. É um comprometimento. É um comprometimento muito forte, né? É muito forte, mas assim, a gente precisa contar com bons parceiros. Né? E isso que vai dar garantia de sucesso, tá? Sem dúvida. Então, é justamente aí que eu queria saber como é que funciona essa relação Arte Tintas profissional de pintura. Existe algum apoio para essa classe, né? Existe uma proximidade, uma rede de apoio onde que eu também qualifico? Como que funciona essa parceria da Arte Tintas com os pintores? Só para concluir, com relação a gente falar de que a gente quer oferecer garantia e indica a pessoa, porque assim, o produto, ele é responsável por 50%. Falando de impermeabilização, né? Ele é responsável por 50% do sucesso. Os outros 50% é um sistema correto de aplicação, é um sistema correto de preparação da superfície, porque assim, se você tiver o melhor produto e aplicar ele de maneira errada, não vai funcionar 100%, né? E vice-versa. Então, aí nasce a necessidade da gente montar uma rede de apoio para esses profissionais. Legal. Chegando agora nessa sua segunda pergunta, né? Então, o que a gente faz? A gente, além de indicar esses profissionais para os clientes, que são nossos clientes, aí trazendo aí a questão de trazer a oportunidade de trabalho para o profissional, né? Mas antes disso, a gente traz ele para treinamento, para qualificação, para profissionalização, para que a gente possa depois estar indicando ele sem medo de dar errado, né, Cristiano? Então, a gente tem que se preocupar com esse apoio. Então, a gente fornece ferramentas sofisticadas, lançam máquinas, equipamentos que facilitam a obra dele. A gente adquire isso, traz para a loja, para oferecer para eles, para mostrar para eles terem ganho de produtividade, para que eles tenham ganho de qualidade no serviço também. Né? Então, a gente está sempre focado nisso, né? A gente fala que os profissionais são nossos vendedores também. Sim. Porque quando a gente capacita uma pessoa, você dá a oportunidade dela evoluir, dela crescer, ela também vai te trazer a contrapartida. Quando esse profissional que a gente tem esse cuidado, esse zelo, esse acompanhamento, ele pega uma obra,
primeira coisa que ele vai lembrar de fazer é de nos chamar para fazer orçamento, trazer o cliente até a nossa loja para que a gente possa fazer o orçamento do material. Então, a gente tem um acompanhamento muito próximo dos parceiros. Que bacana. Tá rolando até um treinamento agora na loja. Tá rolando? Hoje na loja. Se você for lá agora, tem lá meia dúzia de pintores, pelo menos. Ontem o dia todo, hoje o dia todo e amanhã eles vão ficar lá para fazer o fechamento. Que massa, A gente está com um profissional aí que se desenvolveu muito bem naquelas técnicas de marmorato. E ele está compartilhando com o conhecimento. Estamos lá hoje, né, esses 3 dias aí, com pintores que estavam interessados, estão lá aprendendo, estão lá se qualificando, vão agregar valor nos seus orçamentos, porque uma parede feita com marmorato é uma obra de arte. Sem dúvidas. Então, a gente está lá a gente acolhe dentro da loja, abrimos o espaço para que eles pudessem fazer esse treinamento ali junto da gente, fornecemos material, fornecemos as ferramentas para eles. Muito bem lembrado, devia ter tirado a foto do Cristiano, né? Muito pertinente aí com a pergunta que foi feita. Que legal, né? Gente. Esse apoio realmente, eu vejo que ele é muito importante, essa parceria, porque assim, hoje, muitas empresárias, pessoas que a gente atende, falam, pô, você não tem ninguém para me indicar fazer um serviço aqui? Às vezes você até tem. Dá um medinho. Dá um medo. Você passou por isso, você pediu pra mim, né? Exatamente, né? Às vezes você até tem, e daí assim, justamente eu precisei de um colega pediu para um pintor, eu olhei, olha, eu vou falar com quem entende, com quem tem essa referência. Exato. Aí a Kênia me passou um colega lá de vocês. Mas assim, você falou do marmorato que o pessoal está fazendo lá agora. Olha só a evolução que a pintura chegou, gente. Em que nível de qualidade a pintura chegou. Antes que você pensava, não, vou rebocar, mal eu faço um fundo preparador, já vou meter a tinta. Agora você pode fazer uma estrutura pensada artisticamente, porque é uma arte, né? Que como um marmorato. Gente, assim, a evolução do tempo que vocês estão dentro da área de segmento, você que praticamente cresceu dentro desse universo, o que dá para dizer que evoluiu, assim, dentro do mundo da pintura? Eu cresci numa casa de madeira, né? Daí o pai, ele pegava, assim, pegava os materiais para testar lá em casa, né? Porque loja de tinta, né? Daí vinha umas novidades e ele testava lá. Antigamente, o único efeito que eu cresci, meu pai fazendo em casa para testar os produtos, é a textura, né? Fazia a textura de tudo que é tipo, né? Colorido e tal. Passava um brilho, um gel, né? Na época tinha um gel perolizado e tal. E era isso. Ou pintar uma parede colorida. Não tinha, assim, tantos efeitos como tem agora. Tipo, agora tem efeito de pedra natural, de cimento queimado, de mármore, de velvet. Qual mais que eu tô esquecendo? Mas, enfim, existem vários efeitos, assim. E outros que a internet, né, vem lançando muita coisa. E que também a comunicação agora, tipo assim, uma pessoa inventa um efeito lá, já coloca na internet e já vira tendência, né? Já vira tendência. Realmente, o poder que a comunicação ganhou também nos últimos anos, ela também faz com que as evoluções... conheçam, exatamente. Essa transformação que vários setores vêm sim, trazendo, né? Sim. Mas sem dúvidas. Antes, a gente brinca com o poder da comunicação, né? Antigamente tinha que esperar até o domingo de noite para ver no Fantástico, né? Agora está na nossa mão o tempo todo, né? Exatamente. E isso, o perfil do consumidor mudou muito também, sabe, Cristiano? Por isso que é muito importante nós estarmos sempre atentos às novidades e sempre atualizados pelas indústrias, porque muitas vezes o cliente chega com tanto conhecimento quanto a gente. Porque ele viu na palma da mão, eu preciso comprar tinta, ele já pesquisa ali, para ele já ter um norte do que ele precisa buscar. Que legal. Então, assim, a comunicação é um dos fatores fundamentais para esse advento de transformação nas coisas. E aí volta aquele negócio de a gente ter um vendedor que entende do efeito, do material, para ver se vai ser adequado para aquela situação que ele quer. Porque tem efeitos que só pode ser usado interno, tem efeito que só pode ser usado externo, então tem essa pegada também que entra no nosso atendimento também. Não basta apenas ser... o consultor, o vendedor, tem que ter a consciência de que
ele tem que ser técnico, ele tem que conhecer o produto dele, porque o cliente, ele não é só mais cliente também, ele é um cliente técnico também, né? Ele também traz o conhecimento e ele ensina muitas vezes, né? Nessa troca comercial, ele, não, mas é que esse daqui faz isso, aquilo, eu vi, verdade, né? É verdade. E... o aprendizado é mútuo. Né? Exatamente. E quando a gente fala de cor de ambiente, tem uma escolha adequada para cor de sala, para cor de quarto? Como indicar a melhor cor aí para as famílias, empresas? Eu, particularmente, sim, como o que eu oriento, né? É muito do que a cliente quer, né? Se ela gosta mais de um tom cinza, de um tom bege, vai mais do gosto, né? Nessa parte que interfere mais é a mulher, né? O homem fica mais de canto, assim, não quer dar muita opinião. Mas ele também tem o ambiente, o piso, que cor que é, os móveis, como que vai ser, qual é o tom. Não adianta ter vamos assim, os móveis todo cinza escuro e usar um cinza escuro na parede. A gente orienta nessa pegada. Olha, vamos usar esse tom aqui que vai ficar mais legal. Vai dar um contraste legal com os móveis, com o piso, mas sempre a gente pede uma orientação para o cliente, né? Olha, você gosta mais desse tom, e daí a gente vai estar descobrindo, né? E orientando as tendências. Ó, a tendência que agora... harmoniza. E assim, a cor... A preferência por cor, ela é muito particular. Sim. Ela é muito particular. E a gente precisa respeitar. Tem que combinar com a movelaria também. Precisa respeitar isso. Então, o que a gente vê? Gosta de um tom de marrom? Tá, então vamos buscar aqui dentro do ambiente o que vai harmonizar. O marrom mais clarinho, mais escurinho. Aí você vai observar a mobília que tem, a decoração, cor do sofá. Tudo isso é levado em conta para a gente fazer as sugestões, né? Mas, assim, o primordial é respeitar o gosto do cliente, né? E aí é a missão nossa, dentro dos 2.079 cores, atender o que ele gosta. Só que tem variações de tons que vai agradar. Eu gosto de um bege, mas tem pelo menos 50 tons de bege. A gente não dizer 50 tons de cinza. Dependendo do cliente, a gente sabe que conforme ele vai falando, a gente já sabe, mas como nessa vai ficar legal e tal, eu já pintei uma casa, daí tem a foto da casa da pessoa, olha, essa casa que eu pintei dessa cor, daí a gente já ganha o cliente, sabe? A gente tem esse feeling na entrevista com o cliente, né? Porque a venda começa na entrevista, né? Então, dependendo do que ela falar, do que ela dá umas dicas, a gente já sabe que caminho a gente segue, sabe? Dentro do marketing a gente chama de briefing, né? Então, a gente também qualifica de que um briefing bem feito é o sucesso garantido durante a jornada inteira, né? Acho que em qualquer negócio, entenda a necessidade. Para depois sair vendendo, não, pinta assim, faz assim. Tem que entender, tem que realmente saber, né? Ouvir o cliente é parte primordial. Exato. Mamãe já dizia, você tem 2 ouvidos e uma boca. Sabedoria antiga, cai de moda. Exatamente. A Arte Tintas, ela atende obras pequeno, médio, grande porte, prédios, né? Construtoras, assim. Que case vocês gostariam que olham e falam, nossa, isso daqui foi realmente... Claro, quase todos foram muito satisfatórios fazer. Mas, assim, existe algo que marcou a cidade ou que está sendo consolidado agora e que está marcando a cidade como diferente, bacana, que a arte... Tem? Eu tô atendendo um aquário, né? Que legal! E eu até falei pro Anderson que eu quero ir lá. Eu falei, Anderson, vamos lá conhecer, porque, assim, é uma obra diferente e eles estão fazendo, tipo, assim... depois vocês vão ver quando vocês visitar, né? Mas eles estão fazendo toda essa parte de... Parece um aquário de verdade, mas é tudo efeito de tinta. Tinta epox. Eles... Tem um artista plástico que veio lá de... Não é plástico, é artista... Tem um nome diferente lá. Me perdoe se eu errei. Mas tem um artista que veio de São Paulo e tá fazendo tudo no pincel, assim, todos aqueles efeitos de pedra, sabe? Mas não é nada pedra, é tudo concreto e feito pigmento numa tinta epox para dar aquele efeito. Quem vê vai pensar que é um mar. Que é o mar, que é... Mar. Legal. Assim, vai ser uma boa surpresa para todos os iguaçuenses e os turistas ir lá. Na hora que tiver aberta a visitação, né? A gente já tá com a fichinha ali para ser os primeiros. Já dá para pegar uns spoilers de vídeo lá, né? Não podemos atrapalhar eles, né? Mas é uma obra de grande porte, assim, que... Nossa, eu fico assim, eu chego na loja e falo... Eu falo, Anderson, meu Deus. Você tem que ver. Olha
que vai o Subarão e tal. Daí ele massa. falou assim, Kênia, nossa, eu falei, não, eu vou te ver. Eu já falei, pô, cara, eu quero. Inclusive, para você ter uma ideia, a gente falou um pouquinho de impermeabilização aqui, foi utilizado toneladas de impermeabilizantes lá no aquário, né, para superfícies que vão estar numa situação extrema ali, que é não sei quantos 1000 litros de água sendo contidos ali. Não dá para errar ali, né? E o produto que está lá utilizado no aquário, que vai conter lá 100 mil litros de água, a gente tem para utilizar na sua casa. Que massa. Entende? Então, assim, a gente está preparado para atender que desde bacana. a pequena obra até a grande obra. Eu acho que a obra da Mesquita é uma referência também, né? Ali é aberta a visitação e eles não queriam ter cobertura na laje, faz parte da arquitetura deles, ter uma laje exposta ali. Até agora, antigamente ela era branca para refletir calor, agora eles colocaram, tinha um jardim ali em cima, agora eles retiraram e colocaram um tomzinho de verde, que é para remeter ainda à jardinagem. Legal. E tal. Então a gente tem todas essas soluções que a gente apresenta para o cliente, né? E que vá de encontro com as necessidades de cada um, né? Uma obra legal também que a gente atendeu foi o Museu dos Carros lá, né? Movie Car. Que cada ambiente tem uma cor diferente para remeter àquela época, aquele filme. Tipo assim, e são coisas que marcam, assim, tanto para o vendedor que atende, né? Sem dúvidas. A gente se sente orgulhoso. Sem dúvidas. É uma realização pessoal também, né? Ó, o Movie Car mesmo, o paredão que tem na chegada dele ali, é um paredão enorme e ali tem muitas cores, né? Eles fizeram um mosaico ali, deve ter umas 30 ou 40 cores ali diferentes e cores vibrantes, cores intensas e assim, todas escolhidas lá com a gente, os arquitetos deles e tudo a gente conseguindo atender de maneira satisfatória, dá orgulho realmente. Que bacana, gente. Nossa. Vai lembrando. Vai lembrando, né? Nossa, eu acho que cabe um capítulo 2 desse episódio aqui pra gente conversar mais sobre arte tintas. Gente, que alegria, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, realmente foi, assim, um bate-papo muito bacana, entender um pouco mais sobre o trabalho de vocês, saber como que a Arte Tintas, ela está envolvida não só nessa parte técnica, mas também na história da cidade, né? Pô, a gente tá falando de aquário, tá falando dos principais pontos turísticos da cidade, grandes edificações, né? Tem um prédio preto na cidade que eu tô vendo aqui, né? Ele é um desafio não só pela cor. E aí que você vai ver só, eu quero que você acompanhe aquela obra ali, que você vai ver, não vai desbotar com 6 meses. E a cor preta é uma cor que ela então, tá mais suscetível ao desbotamento, né? Assim, eu já ia encerrar, mas falando daquilo, é porque assim, quando eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que desafiador, porque assim, eu conheço alguns estúdios que internamente eles são escuros, pretos, né? Sim, e vai desbotando, vai... Mesmo interno. E aí eu falei, nossa, gente, aquele prédio ali preto, na cidade de Foz do Iguaçu, que racha coco, 45 graus, né? No verão, e o inverno intenso, menos de 2 graus, muitas vezes a gente chega aqui. Como é que vai aguentar essa tinta ali? E ali, para mais uma surpresa sua, então, são 2 desafios. Você pode olhar em todas as construções prediais hoje em Foz do Iguaçu, todos eles são revestidos ou com textura, ou com grafiato, ou com textura projetada. Por quê? Porque são produtos que têm uma maior resistência às trincas e às fissuras, né? E quanto maior a estrutura, maior a probabilidade delas aparecerem, né? Porque a estrutura trabalha mais. E aquele prédio, ele todinho externamente é parede lisa, com massa acrílica lisinha, sem textura, sem nada para disfarçar as imperfeições, sem textura para disfarçar as microfissuras. Então, são 2 desafios para a parede lisa, que ele dá um trabalho maior, que você vai passar uma massa acrílica, o pintor tem que lixar aquilo ali. Então, assim, existe toda uma demanda diferente de mão de obra e de coragem mesmo, tá? E finalizando com chave de ouro, a tinta preta ali, que a gente vai acompanhar. Ele é bem grandão ali, né? De longe vai poder acompanhar. Eu não preciso falar nem o prédio que vai ser, é o mais bonito da cidade por enquanto, né? Porque com certeza a Arte Tintas vai pintar vários outros, e aí a gente vai ter outros mais bonitos também. Sim. Então, assim, acompanhem. É só olhar o prédio preto da cidade, né? Exato. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Kênia, satisfação enorme conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham ainda mais sucesso na Arte Tintas, que vocês possam colorir ainda mais casas, colorir ainda a vida das pessoas, trazer esses ambientes alegres, divertidos, né? E que vocês possam realmente se consolidar ainda mais,
tem 5 endereços, né? Isso. Foz do Iguaçu, tem República Argentina e Vila A, JK e Santa Terezinha e Medianeira, né? Então, assim, espero vocês aqui uma próxima vez, numa próxima oportunidade, viu? Vamos vir com o maior prazer e satisfação. Foi um bate-papo muito legal, realmente foi muito gostoso. A gente falar do nosso dia a dia é satisfatório e a gente fala com orgulho porque é o que a gente ama fazer, né? Exatamente, legal. E se você gostou desse episódio, compartilha ele com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que você gostou. Vai pintar a tua casa também, né? Então fala lá com o pessoal, fala com o pessoal da Arte Tintas, eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio. Gente, até o próximo episódio, forte abraço, até lá, valeu!